fazer reformas com essa classe política que aí está. Quem manda no Brasil é o STF e a classe política, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós somos reféns do Congresso Nacional e do STF. E acaba acarretando descrédito no Poder Judiciário e sem crença na justiça numa paz social. Nós, brasileiros patriotas, no momento, espumamos de indignação. Não sei se as manifestações convocadas para protestar contra o urubuzário terão massiva concorrência. O povo já está de saco cheio e prefere terceirizar as providências necessárias para a Dona Onça. Em ato falho, um dos deuses togados disse defender a corrupção. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Não se muda o presente estado de coisas com belas palavras. Melhor será que a ira popular se encarregue de punir os pecadores. Preservaremos, no mínimo, nossa consciência tranquila. Se os que têm armas se omitirem, estaremos no mato sem cachorro e sem onça. O Antônio Dias Toffoli do Supremo tinha codinome na planilha da Odebrecht. Em áudio e vídeo, o repórter Afonso Marangoni. O empreiteiro Marcelo Odebrecht revelou à Polícia Federal que o codinome Amigo do Meu Pai se referia ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A informação foi revelada pela revista Cruzoé nesta quinta-feira. A publicação teve acesso a um documento enviado pelo delator Marcelo Odebrecht, que foi juntado a um dos processos da Lava Jato que tramitam na Justiça Federal de Curitiba. Em mensagem a dois executivos da empreiteira, no dia 13 de julho de 2007, Marcelo questiona: afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? O executivo Adriano Maia responde: em curso. Dos esclarecimentos enviados aos investigadores, Marcelo Odebrecht afirma que o diálogo refere-se a tratativas que Adriano Maia tinha com a AGU sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. O empreiteiro continua dizendo que amigo de meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli, que à época era advogado-geral da União no governo Lula. O uso do codinome aparece em e-mails trocados entre ex-executivos da empreiteira. No documento obtido pela Cruzoé, Marcelo Odebrecht completa que a natureza e o conteúdo dessas tratativas, porém, só podem ser devidamente esclarecidos por Adriano Maia, que os conduziu. A menção ao atual presidente do STF chamou a atenção dos investigadores, que remeteram uma cópia do documento à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Cabe a ela avaliar se é o caso ou não de abrir uma investigação sobre o ministro. Por ser membro do Supremo, Toffoli tem foro privilegiado e só pode ser investigado pela PGR. De acordo com o site O Antagonista, a procuradora já está com o documento em mãos desde fevereiro deste ano. É uma denúncia gravíssima, Augusto Nunes. Gravíssima é a palavra e ainda é pouco, porque é o presidente do Supremo. E, na melhor das hipóteses, e ainda assim isso inviabiliza a permanência dele no cargo, ele fez isso quando ainda era chefe da Advocacia Geral da União. Pois bem, notório ou notável saber jurídico sempre se soube que ele não tem. Ele foi reprovado 2 vezes no concurso para ingresso na magistratura. Agora, ele não tem a reputação ilibada. Esse amigo do amigo... Por que ele não disse o advogado-geral da União? Se é um negócio lícito. Se diz o amigo do meu pai, já é maracutaia, é conversa, é telefonema do Aécio pro Joesley, a conversa é de bandido. É de bandido, tem que ser apurado imediatamente. Tá? Tem que se ignorar o arreganho que vem aí de gente como Gilmar Mendes, porque não é possível o Supremo Tribunal Federal ser presidido por um homem com provas de que se envolveu em irregularidades, se isso se confirmar. Olá, meus amigos. Julho de 2018, aquela revista Cruzoé publicou, depois o Estadão publicou, a Band publicou, mas vários jornais publicaram uma matéria importante. Diz o seguinte:
o ministro Dias Toffoli recebe R$100 mil por mês de mesada. Mesada da mulher dele. Ela pega um dinheiro lá no Banco Itaú e coloca 100 mil todo mês, desde 2015, lá no Banco Mercantil. Já somou 4,5 milhões. Diz a reportagem que metade desse dinheiro vai para a ex-mulher do Toffoli e a outra metade fica para ele pagar, custear as despesas dele. Até aí não há ilegalidade. Acontece que todas essas transações, ainda mais nesse volume, elas devem ser comunicadas ao COAF, que é um órgão de inteligência dos bancos. Mas, segundo a reportagem, a direção lá do Banco Mercantil ordenou que esses repasses, esses depósitos não fossem comunicados ao COAF. O destinatário é o ministro Dias Toffoli, em conjunto com a mulher dele, numa conta que eles têm, 100 mil por mês, 4,5 milhões desde 2015 até hoje. O Banco Mercantil falou, não, nós não vamos passar isso para o COAF. E o ministro Dias Toffoli é o destinatário, mesada de 100 mil por mês. Veja se tem cabimento esse currículo, uma pessoa com esse histórico, presidir a Suprema Corte do país. Isso é um fato. Isso é um fato, as matérias estão aí, não sou eu que estou dizendo. Independente disso, qualquer pessoa que tenha um ginásio razoável sabe que inquérito é feito por polícia, entrega para o procurador, né, para o promotor, e o promotor entrega a denúncia ou não para o juiz julgar. É assim que funciona. Já no STF falou não. Aqui nós vamos abrir o inquérito, nós vamos acusar e nós vamos julgar. É assim que está o STF. Ele manda abrir o inquérito, ele acusa e ele julga. Não tem mais as outras instituições não fazem mais parte do esquema do processo. O processo agora é outro. Aí, o outro ministro lá, o Alexandre de Moraes, falou assim, não, essa matéria que ele está falando aí que o Marcelo Odebrecht fez delação premiada, falou, o Toffoli está na lista de propina lá, amigo do meu pai, não sei do pai, aqueles negócios lá. Ele está lá na lista, é o Dias Toffoli que está lá. Aí, o ministro lá, Dias de Moraes, falou, não, tira essa matéria do ar. Não tem esse negócio de liberdade de imprensa aqui não. Tira isso daí. Se não tirar é 100 pau por dia de multa e vai ter que tirar. É nisso que estamos. O presidente do STF está nesse meio aí. Está nesse biombo aí. Junto com esse outro. Agora, o que o STF tem que fazer? Esse cara tem condição de continuar presidindo essa corte? Ele tem condição de continuar sendo ministro do STF, tendo ordenado a abertura de um inquérito, esse Moraes de relator, para que eles pudessem fazer o inquérito ao bel prazer, passando por cima dos promotores e procuradores, enfim, para que depois eles pudessem acusar e eles próprios julgarem? Onde é que estamos? Essa é a minha pergunta. Meu nome é José Márcio Castro Alves. Fiquem com Deus. Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá.
até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir, porque o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia. Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli. Hoje vocês vão saber por que Dirceu foi solto. Tem a ver com o PMDB do Renan Calheiros e tem a ver com o Dirceu. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Dirceu não é um simples condenado. Não, o Dirceu é um reincidente. Ele foi o mentor do Mensalão e agora foi um dos principais mentores do Petrolão. Então por que ele foi solto? Vou contar para vocês agora com exclusividade, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Dirceu ameaçou delatar ministros do STF. Por que só o Dirceu ser solto? O Dirceu é um réu reincidente com 30 anos de prisão decretada, ou seja, já estava cumprindo a pena de 30 anos, mas foi solto pela segunda turma. Essas 3 pessoas que estão participando, que participaram da soltura do Dirceu, tem tudo a ver com o que o Dirceu relataria, delataria, e por isso ele foi solto. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem gente aí que foi inclusive colocada no STF pelo próprio Dirceu, a cabeça do PT. Ele sabia de tudo que acontecia lá dentro. Então, vocês já imaginam como é que funciona, né? Soltaram o Dirceu para, na verdade, não cair o STF. Muita coisa ainda vai sair pela frente. Compartilha esse vídeo, porque o mais importante é chegar em quem tem que chegar, nas escórias. Eles têm que saber que nós estamos de olho. Eles têm que saber que nós sabemos o que eles sabem. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a revista Cruzoé retire do ar a reportagem da última edição que cita o presidente da corte, ministro Dias Toffoli. A decisão se estende ao site O Antagonista. Intitulada de O Amigo do Amigo de Meu Pai, a matéria cita um documento que consta dos autos da Operação Lava Jato, no qual o empreiteiro Marcelo Odebrecht, da construtora que leva seu nome, responde a um pedido de esclarecimento que queria saber a identidade do codinome Amigo do Meu Pai. Pois bem, segundo Odebrecht, o apelido se refere a Dias Toffoli. Em sua decisão, Moraes afirma haver, abre aspas, claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. O ministro menciona um inquérito aberto por Toffoli em março e no âmbito do qual a decisão foi tomada. Alexandre de Moraes afirma em seguida que na sexta-feira, dia em que a reportagem foi publicada, Toffoli autorizou a investigação sobre a reportagem, justamente. No pedido feito a Moraes, Toffoli se refere à nota oficial divulgada pela
pela Procuradoria-Geral da República, por meio da qual o órgão afirmou que não recebeu ainda cópia do documento enviado à Lava Jato por Marcelo Odebrecht. O ministro determina ainda que os responsáveis pelo site e pela revista prestem depoimento no prazo de 72 horas. O público aqui em São Paulo está considerando inconstitucional a censura imposta aos sites Cruzoé e o Antagonista depois de uma polêmica decisão do ministro Alexandre de Moraes. E gentilmente nos atende a procuradora Tamea Danelon. Procuradora, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Procurador, primeiro, que análise a senhora faz dessa decisão? A senhora fala de inconstitucionalidade, mas no que se baseia o ministro, como a senhora analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Então, é muito difícil para nós, operadores do direito, dizer que uma decisão do Supremo é inconstitucional, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Mas, no meu ponto de vista, sim, seria uma decisão inconstitucional desde a instauração desse inquérito policial. Então, não só a medida de censurar a liberdade de imprensa violou a Constituição, mas essa violação veio um pouquinho antes, com a própria instauração, porque foi um inquérito instaurado a mando de um próprio ministro do STF, que já designou qual juiz ia comandar o inquérito, que não pode, porque viola o princípio do juiz natural, tem que ter um livre sorteio. E além disso, o ministro Alexandre, que foi o juiz designado, está determinando diligências, sem que essas diligências, pelo menos pelo que consta, tenham sido solicitadas ou pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, o que não pode ocorrer. Nenhum juiz pode determinar diligências, porque ele viola o nosso sistema, que é o sistema acusatório, onde a separação das funções de investigar e acusar, defender e julgar. O que é o contrário do sistema inquisitório, que remonta aos tempos da Inquisição. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. O Gilmar Mendes, há muito tempo, tem um costume que eu considero especialmente abominável, que é de exigir dos empresários dos meios de comunicação que demitam funcionários, jornalistas, que ousem criticá-lo. Isso acontece comigo por todas as empresas em que passo. Ele telefona, ameaça e diz: bom, então é guerra. O que significa o quê? Que qualquer processo envolvendo essa empresa ou o proprietário da empresa que passar pelo Supremo será julgado por ele com a mesma boa vontade com que a máfia nova-iorquina trata os empresários que não querem submeter-se às suas exigências. Então, método de gangster é esse aí. E isso eu digo com a maior tranquilidade. E se por acaso Gilmar Mendes quiser recorrer à justiça, eu apresento provas.